Olá! Os anos 80 e os anos 90 foram marcados no cinema por grandes atores, grandes heróis de filmes de ação e aventura. Atores como Sylvester Stallone, Bruce Willis, Tom Cruise, Schwarzenegger, entre tantos outros, Bruce Willis, entre tantos outros astros de filmes de ação e aventura criativos e que marcaram uma geração nos anos 80 e nos anos 90. Mas além deles, nós tivemos sim grandes filmes de ação e aventura com personagens femininas com grandes heroínas de ação nos anos 80 e 90. Bem-vindos, eu sou a Van e hoje eu vou falar sobre as grandes heroínas do cinema de ação que marcaram a minha infância e a minha adolescência e estão aí no meu coração de cinema. Vou começar então por uma pequena ordem conforme eu fui conhecendo essas personagens, lembrando, né, que eu estou repassando aqui a parte do cinema. Claro que tivemos aí grandes personagens femininas das décadas de 80 e 90 também, em animações, nos quadrinhos, na literatura, nas séries de televisão. Então, de uma maneira geral, tivemos grandes personagens, mas hoje eu vou citar especificamente as minhas favoritas aí, as que me marcaram no cinema, né. Então, conforme eu fui conhecendo, assistindo lá, vocês sabem que lá no início dos anos 90 não tinha muito essa questão de crianças assistirem filmes de ação, então eu acabei conhecendo muitos filmes aí que me marcaram, mas eu ainda tinha uma idade aí bem, vamos dizer, bem juvenil, quando eu conheci essas heroínas e esses filmes. Então a primeira heroína que eu vou citar, na verdade, ela não é necessariamente a protagonista, mas foi uma grande personagem que marcou os anos 80 nos anos 90 com o segundo filme, que foi a Sarah Connor em Exterminador do Futuro, né, com o grande Schwarzenegger. Apesar do Schwarzenegger ser o robô lá, que era o grande efeito especial e grande astro aí do filme, mas a Sarah Connor acabou roubando muito a cena aí nos 2 primeiros filmes, né, vivida pela atriz Linda Hamilton. Então, em 84, ela estreou aí no Exterminador do Futuro, do James Cameron, em 84, um filme bem criativo, né, e que marcou uma série que marcou muito aí essa época. E nesse eu gosto muito que nesse primeiro filme, a Sarah Connor, ela começa como uma mocinha aí em perigo, né, precisa ser resgatada. Ela é a Sarah Connor, uma garçonete ali, uma mulher comum, uma garçonete frágil, uma mulher que está ali trabalhando, divide o apartamento com uma amiga e está lá batalhando a vida dela, mas ela vai ser, como nós sabemos aí para frente no filme, a mãe do John Connor, que vai ser o grande salvador da humanidade aí no futuro, né, na batalha contra as máquinas, né, conforme nós assistimos aí para frente no filme. E no final desse filme, conforme ela já encontra o aliado dela, né, quando ela enfrenta aqui o exterminador, cenas de ação muito, muito boas, mas ela na maior parte do filme ela é a mocinha em perigo, sendo caçada pelo Schwarzenegger, mas ela acaba o filme quando na última cena, é uma cena excelente, quando ela está no posto de gasolina, abastecendo o Jeep, grávida, né, do pai do John Connor, que tem esse paradoxo, né, que o pai do John Connor é o que veio do passado, enviado pelo próprio John Connor, então ele enviou o pai dele para que conhecesse a mãe dele nesta época aqui. Eu não estou dando spoiler, né, gente? É um filme aí de 84, né? Por favor. Se você não viu esse filme ainda, por favor, assista, que é um dos grandes filmes de ficção aí, de aventura do cinema, né? E, claro, um dos melhores filmes de ação de todos os tempos, Exterminador do Futuro 2. A Sarah Connor já está totalmente preparada, né, ela preparou John Connor para ser um grande guerreiro no futuro, né, um soldado, e ela mesma se transforma um super soldado, né, cenas de ação, inclusive fisicamente, né, Linda Hamilton se preparou muito, e ela está inclusive no segundo filme ela começa lá uma espécie de um hospital, né, onde ela está em tratamento lá, porque obviamente ninguém acredita na história dela, nem o próprio filho, John Connor, acredita que ela tem essa história
das máquinas, né, que enviaram pessoas ao passado. Mas no fim, claro, John Connor conhece o Exterminador, né, no Schwarzenegger. Aqui, Schwarzenegger já um grande astro e acaba aí virando de lado, né, sendo o Exterminador que vem para proteger o John Connor, né. E a Sarah Connor arrasa nesse filme aqui em várias cenas. Ela tem uma personalidade fortíssima, ela é decidida, ela faz o que ela tem que fazer para salvar o filho dela e, consequentemente, salvará a própria humanidade. Então aí, Sarah Connor, vivida pela Linda Hamilton, marcou demais. Assim como todos os personagens do filme, né? E o Schwarzenegger, o John Connor, todos os personagens dessa série e desses primeiros filmes, né? Eu não vou comentar muito aí, eu sei que teve série de TV, tiveram filmes novos aí, eu não assisti, mas como eu estou falando dos filmes que marcaram mesmo a minha infância, a minha adolescência, então eu estou falando dos filmes clássicos do James Cameron. Mãe, você está bem? Mãe! Venha comigo se quiser viver. Tudo bem, mãe. Ele veio ajudar. Tudo bem, mãe. Na sequência, uma personagem que eu adoro e um filme que é o meu filme favorito do cinema de ação, filmes blockbuster, Steven Spielberg, filme Steven Spielberg em seu auge, retratando o que é a magia do cinema. Um filme mágico que nos transportou como telespectadores para uma época inimaginável, né, na vida real, mas com a magia do cinema. Steven Spielberg nos levou para o Jurassic Park e nós vivemos uma aventura com dinossauros reais. Em 1993, quem assistiu lá esse filme na época foi isso, é cinema, é a magia do cinema em estado puro. Steven Spielberg no auge de sua arte cinematográfica. E aqui nós temos, é claro, a doutora Ellen Sattler, que é vivida pela atriz Laura Dern, né, nesse filme de 93, que marcou principalmente pelos efeitos especiais, né? Um filme único em efeitos especiais no cinema até hoje, porque ele é o único filme que consegue unir técnicas antigas com robôs, com maquetes, né, com animatrônicos, né, dinossauros com partes construídas, robôs em tamanho natural, com, né, com a computação gráfica aí da LucasArts, né, e virou um filme único que até hoje é incrível, é uma aventura aí, como eu disse, que resume o que é a magia do cinema, né, como o cinema mágico é o único que pode nos transportar para uma época como essa. É o cinema aí nas mãos do Spielberg. E a Laura Dern, que vive a cientista Ellen Sattler, marcou muito. Eu adoro o casal, adoro o Dr. Grant, adoro a doutora Sattler, adoro o Jeff Goldblum, como aquele matemático do caos maluco. Mas a doutora Sattler marcou muito, porque ela é uma personagem feminina com personalidade. Assim, ela não necessariamente é a heroína forte fisicamente, como era a Sarah Connor, né? Não é uma mulher guerreira aí no sentido físico, mas ela enfrentou o caos dos dinossauros de uma maneira tão ou mais inteligente aí quanto os outros doutores ali, os outros personagens do filme, né? E ela resolve muito a questão, toda a cena onde ela vai reativar a energia lá, religar a energia do parque, depois que eles dão lá o reboot no sistema, né? Alguém precisa ir lá na casinha elétrica lá para reiniciar a chave elétrica de todo o parque, ela se voluntaria e enfrenta tudo. Ela vai atrás para salvar o Dr. Grant, salvar as crianças quando eles estão desaparecidos lá no parque, onde os dinossauros estão soltos. Ela vai atrás e quer salvar. Ela tem um diálogo muito bom com o Dr., né, com o Hammond, que é o dono lá, o milionário, multibilionário dono do parque, né, Dr. Hammond. Ela explica para ele quando ele está conversando, achando lá que o parque vai dar certo, que ele pode consertar e fazer funcionar, ela explica para ele, né, tudo como funciona, né, o que é o homem na natureza, como que o homem não pode
transformar a natureza aí a seu bel prazer para sua própria diversão, né. Então, a doutora Sattler, uma personagem com personalidade, inteligência, uma cientista, né, paleobotânica, enfim, uma mulher ali bem uma baita profissional que foi levada lá para o parque e sobreviveu, não apenas sobreviveu à aventura, mas salvou muitos momentos aí os outros personagens também. Deus cria dinossauros, Deus destrói dinossauros. Deus cria o homem destrói Deus. Homem cria dinossauros. Dinossauros comem o homem. A mulher herda a terra. Antes de chegarmos aí à minha grande heroína de ação favorita do cinema, tem, é claro, aqui umas menções honrosas que não poderiam faltar aí, que eu conheci ou mais tarde, né, dessa época, ou que apareceram mais tarde. Começando, é claro, pela Princesa Leia, de Star Wars, né, série clássica aí, grande Carrie Fisher. A questão, assim, é quando eu era criança, eu não curtia tanto Star Wars. Eu assistia, assim, na televisão aberta, lá na a Globo passava, né, eu assistia partes, eu não entendia essa trilogia original inteira. Eu sabia, para mim o grande protagonista era, claro, o Luke Skywalker, que aparecia lá. Acho que o filme que eu mais assisti na Globo naquela época foi o treinamento do Luke, lá com o Yoda no pântano, né, que marcou bastante. E, é claro, a Princesa Leia e o grande aqui Harrison Ford, né, marcaram e tudo junto, né, esse trio protagonista aí dessa trilogia clássica de Star Wars. Mas, é claro, a Princesa Leia, a própria Carrie Fisher, a atriz aí que faleceu recentemente, né, nos deixou aí um grande legado no cinema, inclusive aí a trilogia nova, apesar de, claro, todos os problemas aí que nós temos aí com essa trilogia nova, ela marcou, né, a Carrie Fisher e o Mark Hamill, eu acho que fizeram muito bem aí, apesar de todos os problemas desses filmes novos de Star Wars. E, claro, a Princesa Leia, inclusive a própria Carrie Fisher, era uma atriz aí com muita personalidade, que rebateu muita coisa que ela sofreu lá, né, no cinema ali, o primeiro filme lá dos anos 70, depois dos anos 80. Ela era uma atriz aí tentando marcar o seu nome, né, e rebateu muita coisa que acontecia no cinema, nas produções de Hollywood lá daquela época, né. Então, e Carrie Fisher, seu grande legado como a Princesa Leia, não poderia faltar aí uma menção como grandes heroínas do cinema. E recentemente, é claro, eu adoro a trilogia Mad Max. É uma das trilogias aí de ficção que eu mais adoro. O Mel Gibson, para mim, é o Mad Max definitivo, né? Desculpa aí para o novo Mad Max lá, o mascarado que não sabe falar. Mas, é claro, brincadeiras aí com o Tom Hardy, né? Que ele tem dificuldade para falar aí nos filmes dele, sempre mascarado. Mas quem rouba o filme novo do Mad Max, A Estrada da Fúria, dirigido pelo próprio George Miller, né, o diretor da trilogia clássica do Mad Max. E em 2015, então, nós tivemos aí a Imperatriz Furiosa, com a Charlize Theron, que, é claro, o Tom Hardy está bem, apesar de eu preferir o Mel Gibson como o Mad Max, muito mais carismático, mas o Tom Hardy também aqui está bem convincente aí como o maluco Mad Max, né, o maluco Max, neste filme do Apocalipse aí. E quem rouba o filme, na minha opinião, aqui é a Charlize Theron, uma furiosa, né, uma baita personagem em vários aspectos desse universo aí do Mad Max. Furiosa, então, salvando lá as mulheres do Immortan Joe, não é? E todas procurando lá as outras mulheres. Esse filme todo tem personagens femininas aí sensacionais. Então, destaque aí para o cinema de ação com Furiosa em Mad Max. Concluindo, então, a minha personagem e minha heroína de ação favorita, que mais marcou lá a minha infância e pré-adolescência. Como eu disse, era uma época, né? Outra época para se assistir lá aos filmes de ação. E eu acabei pegando na Globo, numa idade aí bem tenra,
O primeiro, Alien, o oitavo passageiro, né, como a Globo colocava lá na tela quente. E, é claro, Sigourney Weaver, como a tenente Ellen Ripley, é uma personagem fantástica na trilogia original. Adoro ela. No primeiro filme, ela também é uma cientista que está, como todos os outros cientistas lá, estão presos na nave sem saber o que estão enfrentando, né? Sem entender a ameaça que estão enfrentando, e cada um, né, tentando sobreviver ali de alguma forma. E ela é a única, então, sobrevivente da Nostromo, né, enfrentando ali o terrível ser predador alienígena. E a Sigourney Weaver também é uma atriz fantástica e fez tantos filmes lá, Caça-Fantasmas, uma atriz sensacional que fez muitos filmes bons aí no cinema. E nessa trilogia original do Alien, ela arrasa, né? O Alien 2, lá, o Aliens, também do James Cameron, né? O mesmo diretor do Exterminador do Futuro, onde ela já está também lá, uma soldado que é a única que conhece os aliens, que pode enfrentar a criatura lá, né, que vai liderar um outro esquadrão lá para enfrentar os aliens no próprio planeta deles, né, no Aliens do James Cameron. E no Alien 3, o David Fincher, eu já fiz um vídeo, inclusive, falando lá, né, porque, claro, é um filme que teve muitos problemas de produção, de roteiro, de filmagem, acabou sendo filmado aí por um diretor novato, que era o David Fincher na época, né? Mas eu já fiz um vídeo explicando aqui no canal, muita gente critica muito esse filme, né, com razão em alguns problemas, mas assumindo ali, né, a própria Sigourney Weaver só aceitou voltar para esse terceiro filme se o destino da Ripley fosse o sacrifício, né, se ela teria que morrer ali para sair de vez dessa série, né, porque a Sigourney Weaver já estava, enfim, com a carreira consolidada, trabalhando em outros projetos. E no fim ela acaba voltando depois aí, claro, num outro filme, num quarto filme onde ela é clonada. Mas eu estou falando da trilogia clássica, que foram os que me marcaram. Eu gosto do terceiro filme, sei dos problemas, muitos que esse filme tem, mas eu gosto da Ripley, né? Ela está presa sozinha naquele planeta penitenciária lá, com um monte de homens presos lá, muito tempo sem ver uma mulher. Então ela sofre, ela está ali aprisionada com várias ameaças e um alien, né, inclusive. E ela acaba se sacrificando, mas ela tem cenas icônicas ali com a careca, cabeça raspada, né, a Sigourney Weaver careca, e o sacrifício no final do filme, onde ela descobre que ela está infectada por uma rainha, né, não apenas está infectada, mas ela está sendo usada ali como para uma criação de uma rainha, então ela se sacrifica, né, se joga lá no ácido, numa cena bem legal lá, para que essa rainha não possa sobreviver, né? Então, assista lá os filmes sobre Alien 3, se você não viu ainda, se você não curte muito Alien 3, repense um pouquinho, porque no fim das contas, ele acabou sendo aí um filme, é o mais fraco da trilogia original, sim, mas ainda aí um filme bem legal para o destino aí da Ripley. Então, Sigourney Weaver, como a Tenente Ellen Ripley, é a minha heroína de ação e favorita da minha infância, da minha adolescência, dos anos 90. Muito obrigada, então, por você que assistiu o vídeo até aqui. É claro que ficaram faltando aí muitas heroínas, muitas atrizes aí que marcaram também o cinema. Mas essa foi uma pequena lista aí com as minhas escolhas pessoais aí, as que me marcaram, e principalmente muito por causa aí do cinema e da televisão aberta que nós assistíamos lá
no início dos anos 90 aqui no Brasil, né? Então deixe aí o seu comentário se você gosta desses personagens que eu listei aqui, quais são os seus personagens de ação aí favoritos com as nossas bravas mulheres do cinema. Beijo no coração de todos, até o próximo vídeo. Tchau. Eu vou falar. O que você quer participar? Quer participar do filme falar sobre as heroínas dos anos 90? Não, quer falar sobre as heroínas?